acho que a gente pode começar. Essa live vai ficar gravada, então quem não puder participar, né, já pode encaminhar também para quem não pôde participar. Vocês podem encaminhar, por favor, depois, porque eu considero essa live importante para o que a gente vai preparar o território para o que vem, né? Então, Marília, começa aí, conta, você hoje é anfitriã. Já tinha comentado o tema da live, né? Como vivenciar conscientemente os dias e noites durante o período entre o Natal e o Ano Novo. O Natal e o dia 6. Período conhecido tantas noites sagradas. A gente falou um pouquinho na última live, falamos bastante, na verdade, sobre sonhos, como lembrar dos sonhos, como se conectar com os sonhos, a simbologia. Está gravada essa live, para quem quiser, está no nosso perfil, né? Para quem não viu, tá lá, tem muitas dicas, né, de higiene do sono, para preparar. E hoje a nossa ideia é contar um pouquinho mais sobre o nosso caminho nessa jornada do Natal ao Dia de Reis, né, Lu? Isso, e também para quem quiser, hoje saiu um e-book especialmente sobre o caminho de anotação dos sonhos, como que a gente trabalha. É um presente nosso, né? A gente tem oferecido um presente por dia. Esse é o 6º presente, 6 dias consecutivos, e assim vamos caminhar até o Natal como rainhas magas, oferecendo a pastoras. Acho que eu estou mais no lugar da pastora, oferecendo presentes, né, para vocês, e dentro desse caminho do nosso aprendizado, a gente preparou com muito carinho pequenos manuais que vocês podem, de autocuidado, e também como anotar os sonhos, como relacionar os símbolos dos sonhos. A gente não trabalha pela perspectiva de interpretação de sonhos daquela forma que a gente mais ou menos classicamente, que seria mais fácil digitar lá o que significa sonhar com pássaro, por exemplo. Não, a gente não trabalha assim. O pássaro, ele tem que ter um significado para você, né, dentro da nossa abordagem. Cada um tem a sua, né? Então, nesse sentido, acho que, Marília, você pode se apresentar para quem está chegando aí que não nos conhece, né? E eu me apresento depois também. Eu sou Marília Mader, eu faço parte desse colorido único que hoje está com muita honra, com muita alegria recebendo a Luciana, junto com meus parceiros, Roberto e Christopher. Minha primeira formação é Direito. Estou me formando agora aconselhadora biográfica, atuando na área do aconselhamento biográfico, trabalhando com as leis biográficas. Trabalho com a Luciana na Catedral do Amor, que foi um processo, um projeto idealizado, primeiro por cada uma de nós duas, numa trilha muito autoral, que a gente vai comentar aqui hoje. Depois isso se uniu nesse grande projeto. Moro em Campinas, tenho 3 filhos. E abandonei o direito, né, há 2 anos, por entender que tem outras leis que me interessam mais trabalhar, vivenciar, e são essas leis que eu tenho, com as quais eu tenho convivido de lá para cá, as leis biográficas e essas leis mais suprassensíveis que nos permeiam e que cada vez mais a gente é convidado, né, a conhecer, e principalmente a vivenciar. Sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana Pinheiro. A minha primeira formação acadêmica foi em artes. Depois eu fui me aprimorando um pouco como arte educadora, que eu sentia muita vontade de trazer a arte também para o outro, não só para mim mesma, né? Então, me aprimorei dentro desse caminho da arte-educação, e em seguida eu encontrei, anos depois, a antroposofia, e dentro desse caminho me transformei numa aconselhadora biográfica, me aperfeiçoei a partir desse caminho onde a antroposofia nos permite trabalhar também pela visão mais transcendente, a visão da alma, e hoje acabo de me formar também numa pós com abordagem junguiana. Então, hoje eu posso dizer, aos 56 anos de idade, que eu consegui unir o viés da arte e da ciência a partir de uma prática de, no mínimo, 26 anos trabalhando a partir desse olhar da ciência espiritual, que é a antroposofia, e toda essa metodologia, esse olhar fenomenológico para a vida, a partir das fases da vida,
das épocas, né, dos ritmos do ano. Então, eu também estou aqui não só como Luciana Pinheiro, como uma profissional que trabalha a partir desse lugar, mas também hoje como parte de um grupo que também o Colorido está junto, né, com Marília, com Christopher e com Roberta, mas também junto com o Rodrigo e com a Mauri, né, nós somos 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, que trouxemos para o mundo um aplicativo de celular que se chama Estar. Quem não ouviu falar, depois procure na nossa bio dos nossos perfis, que é um aplicativo de celular onde você pode acessar uma série de conhecimentos, de sabedorias, é um espaço, né? A ideia é que seja um espaço onde a gente possa comungar dessas sabedorias, desse conhecimento, aplicando no dia a dia, no cotidiano, numa sala de espera, né? Igual a gente mexe no celular em qualquer lugar, por que não escutar um áudio que seja um pouco mais, né, pontual, com determinadas conteúdos também, uma imagem que você possa contemplar com a arte meditativa, que é um caminho autoral, e muitos outros presentes que nós estamos envolvendo, e para o ano que vem, se tudo der certo, nós vamos manter cada vez mais, depende da comunidade que se unir dentro do Estar, onde a gente possa trabalhar a partir desse viés, esse encontro, esse habitar da alma dentro de um espaço virtual que pode se transformar também num encontro verdadeiro consigo mesmo. E baseado nisso, a gente está aqui hoje para contar para vocês de uma experiência que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, cada uma no seu caminho individual dentro do caminho das noites sagradas, né? Então eu encontrei as Noites Santas, que é um caminho que a antroposofia propõe um resgate de antigas sabedorias, onde os primeiros astrólogos do mundo, que são considerados hoje os 3 reis magos, eles leram as estrelas e eles sabiam que ia nascer um rei no mundo que não era um rei comum, né, que era o filho de Deus, né, esse ser especial divino. E eles sabiam que estava chegando esse ser humano especial, esse ser humano divino, e eles seguiram as estrelas e chegaram até lá no dia 6 de janeiro. Do dia 24 de dezembro, que é considerado no calendário, dentro de um caminho, né, pré-cristão, dia 24 de dezembro era considerado o dia de Adão e Eva, né, dentro das culturas antigas. E depois se transformou na véspera do Natal, do nascimento de Jesus. Então, quando a gente pega esse caminho do dia 24 de dezembro, que na verdade é o início do dia 25, né, que é essa passagem da noite do dia 24 para 25, então a gente inaugura o dia 25 já com esse bebê recém-nascido, até o dia 6, onde os reis encontram essa criança, a gente pode contar 12 dias e 12 noites, né? E dentro desse caminho, uma 13ª noite que se revela, que é a noite do dia 6, né? E aí eu venho trabalhando com esses conteúdos de anotar os sonhos, olhar o que vem como dádiva através dos sonhos, ao longo desses 25 anos, e fui percebendo dentro desses ritmos, dessa metodologia, que havia algo além. Esse algo além eu vou contar daqui a pouquinho, que eu quero dar espaço para a Marília contar a experiência dela com as noites sagradas. O que acontece é que em algum momento eu e Marília nos encontramos, né? E agora, Marília, conta aí para a gente criar nesse fio, construir nesse fio. Quero dizer que quem chegou é muito bem-vindo, a Sol chegou agora, e podem fazer perguntas na medida em que a gente for respondendo dentro da live também, né? Bem-vindo. Isso. Lu falou um pouquinho do Estar, esse aplicativo que a gente está desenvolvendo com muito carinho. É por lá que estão vindo todos esses presentes, então quem ainda não se cadastrou pode entrar nos grupos de WhatsApp, onde estão sendo enviados os links, pode baixar o aplicativo no seu celular, tem lá na bio do Colorido Único, na bio da Luciana tem... É gratuito, baixar tudo. Isso, é gratuito para baixar, para receber os presentes, e a gente começou a estar com o Advento, né? A cada semana do Advento tem sido também enviados presentes em textos, em imagens, em áudios,
colocados para vocês, para a gente se preparando, né, para esse período, para esse grande evento que é o Natal, e que é um grande evento por si, né, do nascimento da criança divina, e também um grande evento como esse portal de entrada para as noites santas. Eu conheci essa jornada pela primeira vez num curso que eu fiz com a Luciana em 2016, em que ela trouxe todo esse caminho desde a espera do advento até esse grande milagre do nascimento que a gente celebra, né, a cada ano, a cada Natal, essa grande oportunidade do novo que chega, e depois adentrando as noites santas. E eu já fiquei encantada só com essa parte teórica, mas conforme eu fui vivenciando as noites santas a partir daquele ano e desde então todos os anos, eu sinto que tem realmente uma conexão que a gente cria com esse período, e que tem um tanto que é cósmico, né? Uma conexão de um mundo espiritual. Ele realmente fica mais perto da gente, a gente fica mais propenso, mais aberto para receber sinais, para receber dádivas mesmo, do que a gente intenciona para o ano seguinte, né? Eu falo que graça a gente recebe depois de um esforço, né? Então a gente se abre, a gente se coloca em meditação, em concentração para isso que está acontecendo ali no céu, uma conjuntura especial do céu, que o céu fica mais próximo, a gente pode contemplar as estrelas, e com isso a gente se coloca para receber. E tem esse caminho, sim, dos sonhos, e é um convite para que cada um se coloque, se crie uma intimidade com esse sutil, com esse espiritual, que cada um vai poder nomear da maneira com que se sinta confortável, que comungue com as suas crenças, mas vai criando essa linguagem muito particular, né? Então, a gente já estuda e lê sobre isso, e desse caminho comum, cada uma de nós foi criando o seu caminho, que a gente hoje consegue oferecer para vocês como presente. Não como sendo um caminho único, mas como mais uma possibilidade para agregar também quem já faz as noites santas, quem já conhece, né? E quem não conhece. E quem não conhece, receber de entrada, isso mesmo. Porque o que a gente quer compartilhar com vocês hoje é muito mais uma experiência de quem vivenciou na prática. Primeiro a gente passou pelo clássico caminho, né, que é de as leituras das noites santas, que tem a ver com esse caminho mais... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom meu som? Tá. Então, que tem a ver com as leituras, com esse caminho mais clássico de toda noite saber qual é a constelação, quais são as forças e as hierarquias que cuidam daquela noite, e a gente cria todo esse caminho a partir de 12 movimentos, de 12 noites, né? Mas nesse momento, o que eu acho mais importante é que a gente possa perceber que existem caminhos que vão encontrando a força dentro de cada um de nós. Então, cada um vai encontrando uma forma de trabalhar com essas noites. E isso vai construindo um caminho individual da experiência de cada um. E foi o que a Marília fez a partir do momento em que ela conheceu o caminho que eu ofereci. E foi quando ela me convidou, uns anos depois, de ter praticado as noites, e falou, não tem como a gente trabalhar um pouco a partir do viés do corpo, porque a gente fica tanto pensando de uma forma mais imaginativa. Será que a gente não pode trabalhar essas forças zodiacais do corpo? Eu falei, vai fundo, vai pesquisar, né? E eu, da minha parte, eu sou uma pessoa que todo ano eu quero trazer uma camada a mais. É uma característica minha, a repetição das noites sagradas e sempre algo além. Então, durante um tempo foi com a arte, foi com os labirintos, quer dizer, a arte sempre presente, né? Que meu caminho é a arte. Então, por um tempo foram os labirintos, por outro foi... Está dizendo que o áudio da Marília está aberto, mas não sei como fazer.
Então, por um tempo foi os labirintos, por outro tempo foi o caminho mesmo das próprias forças zodiacais que eu fui trazendo, e há uns 4 ou 3 anos, eu encontrei um texto do Leloup sobre as 12 pedras da catedral, que é um texto do Apocalipse de João, onde o João que vai para Patmos logo depois da perseguição, né, aos cristãos, ele vai para Patmos e ele tem a visão do Apocalipse, João Evangelista. Então esse texto que está no Evangelho de João, ele fala que ele viu uma catedral ser erguida com 12 pedras. E essas pedras, cada uma delas era uma pedra preciosa que se transformaria num templo e que seria, então, o devir pós-apocalipse. Seria essa grande catedral que seria erguida e é chamado de Nova Jerusalém, dentro da interpretação bíblica, né, dos cristãos. Mas aí eu fui dentro dessa história junto com o Leloup e eu fiquei muito impressionada com os arquétipos desse número 12. Foi quando então eu engravidei da Catedral do Amor junto com Marília. Ela entrou pela questão do zodíaco, porque existem forças zodiacais que atuam em órgãos e partes do nosso corpo, isso ela vai explicar. E a gente percebeu uma coisa muito importante, gente, que é assim, não basta a gente só deitar e sonhar e achar que o sonho é o produto daquilo que a gente pode levar para o ano. Né? Na minha visão, se a gente não trabalha a consciência diurna na vigília, a gente também perde a oportunidade de construir essa catedral conscientemente. Até aí tudo bem? Quem está escutando pode perguntar, porque qual que é a imagem do Leloup como teólogo e como um cara que sempre renova o passado a partir da visão dele como filósofo, como teólogo? Que essa visão de João, da catedral, da Nova Jerusalém, é uma visão para o homem moderno, esse ser humano que quer construir algo além do Apocalipse. Vamos combinar que a gente já está vivendo o Apocalipse, né? Nós já estamos em pleno Apocalipse, não tem um Apocalipse que vai chegar. O Apocalipse é agora, né? É toda vez que você abre algum tipo de notícia, você está lidando com o Apocalipse, porque a gente está diante de uma série de situações apocalípticas, né? E como que a gente pode lidar com esse processo de forma a pensar em construir algo novo? E a partir de que princípio? Quem que é o ser que nasce e que vem nos ensinar como arquétipo? Eu não estou falando de religião, de dogma, respeito todos os pensamentos e crenças, eu estou aqui falando a partir de um arquétipo. Quem é o ser que representa esse amor, que veio em liberdade para ensinar sobre o amor? Né? Esse ser vai nascer dia 25 de dezembro e vai se transformar no ser humano que vai idealmente chegar até a fase dos 33 anos, quando ele de novo presta um sacrifício de amor. E a gente fala disso daqui a 6 meses, né, mais ou menos, uns meses. Mas o que eu quero trazer é que é uma lapidação. O caminho do amor é um caminho de lapidação. Todos nós nascemos com essa pedra preciosa para ser polida, para ser lapidada. E dentro do caminho que eu desenvolvi junto com a Marília, que chama Catedral do Amor, cada pedra, e é interessante que dentro do Apocalipse, o texto bíblico fala de 12 tipos de pedra, cada uma numa parte do planeta. Depois eu fui fazer essa pesquisa, cada pedra preciosa que está lá no Apocalipse, a calcedônia, a ametista, a granada, o topázio, cada uma dessas pedras, gente, pertence a regiões do globo terrestre. Olha que bonito isso, é como se a gente tivesse, quando a gente se conectar com essa pedra, e essa pedra tem uma qualidade de amor, a gente está se conectando com uma força amorosa que veio da Terra. O reino mineral é o mais denso que a gente pode encontrar como manifestação. É o primeiro domingo do Advento, é o reino mineral, né? Quando então veio esse anjo azul e foi construindo esse caminho do reino mineral no mundo, e o reino mineral está em nós, né? Os nossos ossos também guardam essa força densa
né, do mineral. Então, quando a gente cuida, né, de construir dentro de nós uma catedral, porque é erguido dentro de nós, cuida de se conhecer, cuida de encontrar uma reflexão biográfica a partir dos princípios, dos 12 princípios, das 12 pedras, durante o dia, dentro desse caminho do que a gente chama de tempo sagrado, entre o Natal e o Dia de Reis, a gente está construindo também e erguendo pilares para embasar o ano que está chegando, né? E aí entra a Marília com o corpo. Então, Marília, eu vou te dar a fala, depois eu continuo falando da catedral pelas pedras, né? Estão perguntando sobre os 7 chakras. A gente pode relacionar os chakras também, né? Posso falar? Não, fala você. Bonito como a gente foi trilhando esse caminho muito em paralelo, né? Os 12, então as 12 pedras que a Lu comentou, que vem do livro também do Leloup, baseado no Apocalipse. E eu, quando entrei em contato com todo esse contexto das Noites Santas, eu me lembro de pensar assim, nossa, como é grande essa coisa das forças das hierarquias, né, em cada uma dessas noites. E achei que era grande demais para o meu pouco conhecimento de antroposofia, que se hoje ainda tem muito a caminhar, há 4, 5 anos atrás era menos ainda. E falei, por onde eu posso começar? Por o que é mais tangível para mim, que é essa parte do corpo físico mesmo. Então ele faz um paralelo com as pedras, né? Assim como no primeiro domingo do Advento é o reino mineral, também é o corpo físico, que é a nossa parte mais mineral, e que também é a que sofre influência do número 12, né? Das forças zodiacais. Alguém perguntou dos chakras, do 7. O 7, na antroposofia, ele é o número do etérico, o número do nosso corpo etérico, vital, dos nossos órgãos internos, né? O corpo vital dos nossos órgãos internos. Então a gente tem os 7 planetas regendo os nossos 7 órgãos internos, como a Lu falou, tem muito mais estão muito relacionados também com os 7 dias da semana, com o ciclo da semana e dos planetas. Aqui, para esse processo, a gente está focando no número 12 mais 1, né? Como essa 10ª a noite de síntese, a noite do presente, que acontece na noite do Dia de Reis. Mas a gente vai percorrendo 12, a Lu pelas 12 pedras do Apocalipse, e eu pelas as 12 forças zodiacais formativas do nosso corpo. Eu ontem, não tá ainda no material porque eu li ontem, esse livrinho lindo aqui, chamado Inatalidade, do Peter Selg, em que ele fala, nossa, achei muito bonito, né, que a gente, antes de nascer, a gente escolhe o nosso corpo, a gente molda o nosso corpo. Então, a gente escolhe pai e mãe, essa corrente hereditária, mas a gente vai moldando nas esferas planetárias antes de chegar aqui. Que corpo é esse que a gente quer habitar, para aprender o que a gente precisa aprender aqui, para viver o que a gente precisa viver aqui. Então, esse processo que eu apresentei para a Lu, que hoje integra a Catedral do Amor com muita alegria, com muito amor, ele foi vivenciado ao longo de um ano inteiro, olhando para cada, contemplando mesmo, fenomenologicamente, cada parte do meu corpo, o que meus pés me contam, o que minhas panturrilhas me contam, né? Ou o que meu joelho, que é formado pelas forças de Capricórnio, o que meu joelho me conta, o que joelho tem a ver com Capricórnio, né? Então foi um ano ali de pesquisa. Dentre as pesquisas que eu fiz, tem um livro do Prokofiev que fala sobre essas influências do zodíaco no corpo, e achei um livro lindo do Leloup também, então é outro ponto de conexão que Lu e eu fomos trilhando em paralelo e depois percebemos como tinha tudo a ver. Um livro do Leloup chamado O Corpo e Seus Símbolos, em que ele também fez essa mesma investigação, então bebi muito dessa mesma fonte, né, desse filósofo, desse teólogo. E a jornada é essa. Além por meio de tudo, tem os sonhos que a gente pesquisou, a neurociência, pesquisou o Siddhartha Ribeiro, né, e o Jung, né.
Então, também é importante que quem chegou agora saiba que a gente tem toda essa capacidade de trabalhar de noite e de dia. Por isso que hoje o tema da live é esse: como se preparar durante os dias e as noites dentro desse período das noites sagradas, né? Do tempo sagrado, que a gente entende que é um período em que os portais se abrem, né? Agora, uma coisa importante que é sempre assim, né? Tem uma polaridade. A vida é feita de polaridades e intensificações. Toda a vida humana é assim. Se a gente não entendeu ainda, é bom que aceite, porque é assim, né? Eu, aos pés dos meus 56 anos, posso dizer a vocês que aceitar essa realidade é libertador, né? A vida é feita de polaridades e intensificações. A gente está numa época apocalíptica e a gente está numa época em que as intensificações, elas acontecem muito nesse período. É quando tem encerramento de ciclos, férias dos filhos, junto com a entrega de projetos, junto com uma série de celebrações, né, de final de ano. Junto com isso a gente está exaustos, porque é um momento de síntese para poder entrar no que a gente chama de noites sagradas. E aí, de novo, eu vou lembrar, né, dentro das polaridades, da mesma forma que a gente tem um caminho em que a gente está encontrando com a gente mesma, porque é um período de portais. O eco voltou? Será que é o meu fone? Deixa eu tirar. Está ruim o meu som? Deixa eu ver se... Então, dentro desse caminho, trazendo a imagem das polaridades, a gente entrar no dia 25 para trabalhar sonhos, lembrar o que eu sonhei, trabalhar com a meditação, com a contemplação, vai ficando denso, vai ficando complexo, né? Então, como que a gente pode fazer diferente? Vamos encontrar um caminho que seja possível dentro da gente, né? Então, o que acontece? No corpo, eu vou prestar atenção no meu corpo, como eu acordo de manhã. Eu não lembro dos sonhos. Além do manual que a gente preparou de presente, que está lá para você aprender um pouco sobre como reconhecer os sonhos e como anotar os sonhos, está tudo passo a passo, bonitinho, artístico para cada um. A gente também trabalha com esse momento diurno. Eu acordo e eu vou prestar atenção no meu corpo, na minha estrutura. E vou me dedicar naquele dia 15 minutos, gente, para ler um pouco do que está ali. Então tem o vídeo que a Marília preparou, lindo, onde ela ensina alguns exercícios físicos. Dura uns 15 minutinhos, não é, Marília? 15 minutos. Isso. E depois de 15 minutos em que você consegue entrar em contato com aquilo que chega da noite, com o seu corpo, você se prepara pela pedra da catedral. Então, eu quero trazer uma síntese um pouco do que é importante dentro desse caminho de um construtor, né? Um construtor de uma catedral no passado, uma catedral medieval, ele passava por estágios. O estágio do aprendiz, o estágio do operário, do artesão, que tinha aprendido, e o estágio do mestre, né? Tem alguém dizendo que a experiência é maravilhosa. Obrigada, Lina. Bem-vinda. E aí esse caminho do operário, né, do aprendiz, ele vai aprender com quem já sabe. E o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a pedra bruta. E durante os 3 primeiros dias a gente vai trabalhar com 3 forças do amor em 3 pedras brutas, onde sou eu comigo mesma. Eu comigo mesmo. Como que é essa relação de amor comigo? E aí tem reflexões biográficas. E aí você pode estar no meio do auê, no meio da confusão, na praia, em casa, fazendo a ceia de Natal, terminando de preparar o processo do Réveillon, e tá tudo bem, porque entre o dia 25 e o dia 28, você vai separar um tempo para pensar como que tá esse amor comigo mesma e comigo mesmo. 3 pedras brutas. A partir da quarta vivência, do quarto dia, da quarta noite, você começa a trabalhar com a pedra talhada.
É quando o operário pode começar a se harmonizar, a pedra é harmonizada com o outro, eu e o outro. E como que isso acontece? Uma pedra bruta não encontra com a outra. Se eu pegar uma pedra bruta com outra pedra bruta, né, não dá muita liga. Mas se eu talhar uma pedra com a outra, se eu trabalhar uma pedra e lapidar essa pedra, a face junta com a outra face, e eu posso erguer muralhas, eu posso erguer paredes, eu posso erguer pilares. E aí começa um caminho do amor eu com o outro. E depois de 6 dias trabalhando esse ritmo, aí entra a pedra filosofal, porque aí o artesão, que já não é operário, não é aprendiz, já é um artesão, já é um oficial do processo, ele entra num estágio onde no 9º dia, já entrando perto do 12º dia, então tem mais 3 dias e 3 noites para encontrar a pedra filosofal, que na alquimia também é a pedra angular, onde lá no altar a gente precisa colocar uma pedra filosofal, uma pedra fundamental, talhada, polida, lapidada a partir de um amor divino. E é tão bonito porque as pedras, elas vão sendo lapidadas e a qualidade de cada pedra. Então a última pedra é a ametista. E eu fiquei tão tocada com isso que a ametista é uma pedra brasileira. E não por coincidência, eu acredito que a gente está num momento muito especial do mundo, que realmente o Apocalipse está aí, mas o depois do Apocalipse é a construção dessa catedral com as pedras que nós construímos a nossa alma. O raio do ano de 2023 é o raio violeta. Nós vamos ser regidos pela chama violeta, que é o ano 7, que é o 7º raio. Então, é a última pedra, é a pedra da 12ª noite que vai para a 13ª, né? Então, gente, é muito inspirador. Eu fico muito apaixonada com esse caminho, eu faço ele há muitos anos e agora, por isso a gente quer compartilhar isso com vocês, né? Então, continua, Marília, conta um pouco mais sobre as pedras dentro da gente, né? Que a gente precisa quebrar no corpo também. Sim. A Renata perguntou há pouco aqui sobre os sonhos, né? Tem sonho que escreveu que anota muito, tem bastante tempo, e tem sonhos que não compreende. Eu sinto que as Noites Santas elas têm esse mistério para a gente contemplar mesmo. E assim como o nosso corpo também. Um mistério que a gente contempla, sabe? Não é tanto para achar respostas. A Lu começou remetendo àqueles manuais de sonhos, né? Sonhei com isso, então é aquilo. Isso é exatamente o oposto do que a gente trabalha. E acredita, né? Assim, vivencia, né? Então, se eu sonho com qualquer coisa, eu estou então atenta a esses sinais. O que é esse símbolo? Né? Eu sonho como símbolo de algo que tem uma chave interna minha que muitas vezes eu sequer abri para ela. Né? Então, sonhei com uma semente. O que é essa semente? Vou pesquisar essa semente, vou ficar atenta às sementes ao meu redor. O que significa semente para mim, na minha história? Para mim, biograficamente, né? Com quais sementes eu me deparei. Então, eu vou criando uma intimidade com esse símbolo e ele vai se descascando para mim, como se ele fossem tirando véus desses símbolos. Então, muitas vezes, é um processo que exige uma paciência. Eu gosto muito daquele poema do Rainer Maria Rilke, naquele livro Cartas a um Grande Poeta, em que ele fala assim: tenha paciência com as perguntas não respondidas no seu coração e guarde-as como livros escritos em um idioma que você ainda não compreende. Quem sabe um dia, caro Senhor, você passará a viver nas respostas. Então tem um pouco isso, assim, a gente cultiva essas noites santas, a gente escreve os sonhos, escreve os insights da fenomenologia do que se apresenta a nós no dia. Esse processo que a Lu, lindo que a Lu construiu das pedras, vem com essas perguntas biográficas em que eu posso investigar dia a dia, né? Primeiro, como é a minha relação comigo mesmo, minha relação com o outro, minha relação com o que é sagrado, com o que é sagrado, e aí eu vou passo a passo me investigando, vivendo nas perguntas, e as respostas vão me aparecendo, como eu comecei contando no começo, como graça
por esse meu esforço de contemplar sem buscá-las, né? De cultivar cada uma dessas perguntas. Então, o processo com o corpo também é baseado em perguntas biográficas, porque eu entendo, e Lu também, que a chave é sempre a nossa vivência, né? Então, eu não posso dizer para você, quem tem o joelho assim, quem tem o joelho rígido é uma pessoa rígida na vida. Eu vou dizer para você como que é a sua flexibilidade, né? Diante do que você se ajoelha, diante de qual sagrado você se dobra, como é sua relação. Você tem o jogo de cintura, né? A gente fala de jogo de cintura, mas a gente acabou de vivenciar aí a Copa do Mundo e a gente vê que o jogo de cintura, na verdade, é muito mais sustentado pelo joelho no drible, por exemplo, né? A flexibilidade ali de um joelho forte para driblar as adversidades vem muito dessa flexibilidade do joelho. Então, tudo isso eu vou trazendo nos vídeos, com esse olhar bem prático para o corpo, mas trazendo sempre essa consciência. O que o meu corpo diz sobre mim? Se eu moldei esse corpo para trabalhar aqui na Terra algo que eu precisava vivenciar, uma missão que eu precisava trazer, o que ele me diz? Ele está lá, né? Ele é um veículo, né? Ele é um veículo para a gente realizar algo aqui, né? E como que a gente pode ir contemplando e buscando não respostas prontas, mas pecinhas desse quebra-cabeça, que é o nosso destino. A Mariana colocou aqui, eu também fiquei sem compreender muitos sonhos de uma das vezes que fiz e foi fazer sentido muitos anos depois. Então a beleza disso, gente, é que a gente está muito acostumada, quase que condicionada ao fast food, à banda larga, né? Tudo é para ontem. Então, aperta um botão, a internet tem que estar ótima, eu quero fazer tudo rápido, porque o nível de velocidade, a velocidade do mundo, né, nos acelera dentro também. Só que a gente esquece que uma catedral, ela leva 300 anos para ficar pronta, né? Então, tem que começar por algum lugar, tem que começar por uma pedra, tem que começar quebrando essa pedra na pedreira, tem que começar lapidando essa pedra até chegar no momento de colocar os vitrais. Então, tem que começar algum dia. E é preferível que a gente consiga perceber isso a longo prazo, né? Eu estou construindo uma catedral. Ela não vai ficar pronta hoje, ela não vai ficar pronta amanhã, mas eu estou erguendo algo, eu estou edificando algo. A partir de quais bases? A minha história, a minha relação com a vida, a minha relação com o amor, através do quê? Do auto-amor, com o meu corpo. Porque a gente não vai mudar o mundo doente, a gente não vai mudar o mundo cansada, né? Gente cansada não consegue fazer muita coisa. Então, vamos cuidar desses dias, aproveitando um caminho natalino, um caminho de celebração. Afinal de contas, é a hora de falar, ufa, mais um ano que eu sobrevivi, né? Uma luta que eu venci. Então, vamos olhar essas conquistas, vamos colocá-las como oferendas, né? Inclusive, um dos e-books de presente que a gente ofereceu é criar mandalas na natureza e fotografá-las como oferendas, né? Então, assim, fazer do simples, do singelo, um caminho amoroso. Porque, de fato, eu, Marília e nosso grupo do Estar, a gente está aqui em nome também de algo que a gente acredita, que a gente trouxe para o mundo a partir de um sonho, que era de poder oferecer conteúdos dentro de um celular, né? Um Android, um Apple, o que quer que seja, mas que em vez de ficar só correndo nas redes sociais, e que bom que existem redes sociais, porque vocês estão aqui graças a elas, mas não ficar, o que fica depois de você, né, passar por diversos posts, né? Não, que eu possa de manhã ou em algum momento do meu dia falar, não, agora eu vou escutar um áudio, agora eu quero me conectar com uma imagem que me traga um sentido dentro da minha alma, onde eu dialogue com essa arte. Não, agora eu quero fazer uma leitura de um verso antes de dormir, né? E é isso que a gente propõe, que ao longo dessas 13 noites, porque são 13 noites do dia 25 ao dia 6 de janeiro, e desses 12 dias, que também se transformam, né, no 13º, quando é a síntese, que cada um de vocês que estiver aberto a encontrar esse caminho do operário, do aprendiz e do mestre, possa lapidar um pouquinho essas bases para essa catedral subir, né?
É um caminho imaginativo, é um caminho delicado, é um caminho artístico e também uma prática, porque de alguma forma vai te perguntar a partir da sua história. E aí, o que significa isso para você? O tempo todo a gente está devolvendo uma reflexão na sua biografia. Não tem sentido a gente só adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento não é sabedoria. A sabedoria, ela vem a partir do momento em que eu fui operária, que eu fui aprendiz, que eu quebrei pedra, que eu aprendi a talhar essa pedra, aprendi a juntar uma pedra com a outra e fiz com que ela se transformasse em algo para poder encontrar a essência, né? E aí vem a pedra filosofal. Então, esse é o caminho que nós acreditamos, que é um caminho de profunda devoção à vida, né? A Sol está aqui, a Sol é uma alquimista também da alma, entende super de astrologia. Então, Sol, é isso, é um caminho onde eu acho que você vai amar esse trabalho da Catedral também, porque vai unir esses conceitos, esses conteúdos, né, do zodíaco ao longo das noites, mas vai fazer de forma prática. Uma das coisas que eu vou confessar para vocês que me afastava um pouco do caminho nas noites santas era juntava muito conteúdo, que eu acho importante estudar esse conteúdo, mas não precisa ser dentro das noites santas. Vocês podem estudar ao longo do ano, né? Porque senão fica muita coisa. Eu vou estudar sobre zodíaco, eu vou estudar sobre hierarquia, é muita coisa. Então, prepare esse caminho para chegar na hora e poder dizer, agora eu vou me dedicar à Catedral, ou eu vou me dedicar a olhar basicamente para uma estrutura onde eu imaginativamente me nutrir desse amor, me nutrir amorosamente da minha jornada, né? E fazer disso um caminho artístico. Mas eu não sou artista, eu não sei desenhar, mas a gente está oferecendo mandalas, não precisa saber desenhar. Mandala é uma coisa que toda criança sabe fazer. Você pode pegar folhas secas, você pode pegar pedras, conchas, né? E criar uma mandala e tirar uma foto e compartilhar na nossa galeria de artes do Star, porque nós vamos ter uma galeria de artes Star. Pode pedir às crianças para fazer as mandalas e manda para a gente, porque a gente quer. Isso é outra coisa. Esse processo do Star e do aplicativo, que é um sonho que nasceu, né, do nosso coração, é para que a gente possa interagir mais, porque durante as noites a gente não interagia, né? Cada um era preparado para esse caminho, mas a gente não estava lá com vocês, acordando, dormindo e ajudando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, na quinta-feira agora, né? Eu e Marília vamos abrir uma sala de Zoom, aí não é pelo Instagram. Nós vamos abrir uma sala de Zoom para quem se inscrever lá e a gente vai explicar esse passo a passo a partir de quarta-feira, tudo vai estar explicadinho, então sigam os nossos perfis, porque a gente vai encontrar uma forma de comunicar para vocês como que isso vai acontecer. Entre no aplicativo, se inscrevam, o aplicativo tem no meu perfil, tem no perfil da Marília, do Colorido Único, todos esses perfis que fazem parte do Star, tem o próprio Star, né, que tudo isso a gente vai colocar depois que essa live for salva, a gente vai dar todo o caminho das pedras para vocês. Vocês se inscrevendo no aplicativo, vocês vão ter acesso a todos os presentes que a gente está oferecendo gratuitamente e a entrada no aplicativo também é gratuita. A nossa ideia é realmente poder acolher a maior parte de pessoas que tenham interesse em fazer parte dessa comunidade e nos dar feedbacks, porque nós também estamos construindo essa plataforma, esse aplicativo é algo novo no mundo, é algo novo para nós também, então, por favor, estejam totalmente à vontade para nos dar feedbacks, né, do que está funcionando, do que não está, o que pode melhorar. E só para lembrar, na quinta-feira, depois que todo esse caminho for construído até a quinta, hoje é segunda, e vocês tiverem interesse, nós vamos abrir uma sala de Zoom com os interessados, os inscritos, para a gente então entrar de fato no conteúdo e explicar um pouco mais o passo a passo, conhecer vocês como uma comunidade que se encontra nesse ambiente da alma virtual, né? E aí no final, lá no dia 7 de janeiro, nós vamos abrir outra sala de Zoom para estar com vocês.
para escutar de vocês como isso aconteceu, né? E eu venho pensando em acompanhar isso mais de perto também, na transição da pedra bruta para a pedra talhada, então que seria entre o Natal e o Réveillon. Talvez eu abra uma sala de Zoom também, isso é uma possibilidade, porque eu quero acompanhar mais de perto essa comunidade, quero ouvir de vocês, falar um pouco também das reflexões que vão surgindo. Eu quero me aproximar desse grupo que quiser construir a catedral, né? Eu e Marília. Mas o compromisso meu com e Marília é no dia 22 e no dia 7. E depois a gente, ao longo do ano, mensalmente, a gente está se comprometendo a escutar os sonhadores, né? Então, uma vez por mês, a gente vai definir qual o dia da semana, que vai ser sempre o mesmo, mensalmente, nós vamos trabalhar com os sonhos, né? Então, a nossa intenção é uma intenção que vai ser colocada agora, como pedra bruta, e vamos talhar essa pedra até dezembro do ano que vem. Acho que a ideia, né, Lu, é que realmente isso fique vivenciado, né? Que seja uma coisa que cada uma de vocês possa experimentar. E uma vez experimentado, começar é mais fácil e seguir até o fim é mais difícil. A gente sabe disso, né? São 13 noites, parece que é pouco, mas é bastante coisa, né? É uma jornada mesmo. Quem começar vai sentir isso, tanto que no meio do ano sempre vem o alerta, né? No meio da jornada sempre vem o alerta, porque não sei se a gente deixou claro, né? Cada noite se refere ao mês do ano que vai começar. Então a primeira noite também traz sinais do mês de janeiro, a segunda noite traz sinais do mês de fevereiro, e então na metade da jornada a gente vai estar ali perto do Réveillon, e se refere justamente à metade do ano, quando normalmente o ano já dá aquela arrefecida também. E é o Réveillon, né? É aquele momento que às vezes a jornada acaba ficando de lado diante de tanta coisa que vem do mundo, né? A gente aqui no Sul tem esse desafio de fazer uma jornada introspectiva em pleno verão, né? Em pleno férias escolares, férias de muitos tipos de trabalho. Então, a gente pensou esse ano de fazer primeiro essa abertura e o fechamento para estar junto, para se olhar no olho, para ver quem são esses caminhantes. A gente adora ouvir sonho, ouvir relato, saber como está sendo, né, para cada um. E depois esses encontros mensais como uma ajuda para acompanhamento, né? Para que a gente não deixe aquele mapa do ano guardado na gaveta. Porque como alguém comentou aqui, né, nossa, anos depois eu fui descobrir. A cada mês que os significados dos sonhos eles vão se dando, não é ali a hora que você acorda, né? Enquanto eu vivencio também, né? E quando eu vou vivenciar e leio lá o meu sonho da terceira noite e vivo o mês de março e vejo aqueles sinais me encontrando, isso me dá uma força muito além de, nossa, isso foi uma previsão, um oráculo, muito mais do que isso, a meu ver, pelo menos, isso me dá uma força de que tem alguém me acompanhando. Tem uma força que já sabia isso antes de mim, que já preparou isso para mim. Isso dá uma segurança, uma confiança de que a gente não está sozinho, né? Não está sozinho porque tem esse mundo espiritual nos apoiando, e não está sozinho porque a gente também pode ter um ao outro junto nessa jornada, embora seja uma jornada que cada um tem que fazer sozinho com os seus sonhos, com a sua simbologia, mas a gente pode estar se apoiando, né? Sim. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Porque o que a gente tinha para contar para vocês é isso. E vai ficar gravada a live para quem quiser repassar ou rever, ou se entrou no meio e não pôde ver o início. A gente veio aqui contar para vocês da nossa experiência sobre um caminho diurno e noturno dentro do que a gente considera as noites sagradas, a partir de um viés imaginativo, contemplativo, meditativo e pautado numa ciência, né? Tem uma metodologia, não é algo assim destituído
né, de um chão. Pelo contrário, é um caminho bem pautado que vai, de alguma forma, convidar vocês a uma autorreflexão. E o que eu posso contar para vocês é que tem 28 anos que eu trabalho com essa metodologia em mim mesma, né? E se eu estou aqui hoje para oferecer para vocês esse caminho é porque ele me transformou. Ele me transformou. E cada vez que eu trabalho com ele, que eu ofereço ele, ele também me transforma na medida em que tudo que eu passo para vocês, eu também estou como aprendiz. Eu não cheguei nem ao artesã ainda. Eu também estou quebrando pedras brutas ainda. Dentro dessa catedral, eu me considero ainda uma operária. Mas eu aprendi a fazer uma série de movimentos que hoje me inspiram muito dentro do caminho do amor. Assim, para quem não me conhece, né, e terminando a minha fala para passar para Marília, minha parceira, eu acredito de verdade que dentro desses tempos apocalípticos que a gente vive, o que vai ficar de pé é o que está pautado no amor e não no poder. Né? O poder, ele dá uma certa segurança ilusória, mas ele não sustenta a gente na hora que a gente realmente precisa da fé, a gente precisa da força de construção de algo, a gente precisa encontrar esse amor dentro da gente, um amor que é capaz de perdoar, que é capaz de regenerar, né? E esse amor a gente encontra dentro de um caminho de consciência que não acontece de um dia para o outro, mas que a partir da repetição, a partir da dedicação, e lembrando que os sonhos, eles são ecos da nossa força transcendente. Os sonhos são ecos de um mundo divino que a gente só acessa se a gente estiver realmente purificado para receber as mensagens, né? Tudo que foi criado no mundo, tudo que foi criado no mundo, depois do mundo natural, que foi criado pelas mãos humanas, partiu de um sonho. Partiu de um sonho. Inclusive soluções científicas, músicas, né? Soluções para equações. Vai pesquisar as biografias de grandes gênios, eles sonharam aquilo, né? Assim como o construtor sonhou a catedral, assim como a gente sonha com uma série de situações. Então, não vamos desistir de sonhar, porque segundo o Siddhartha Ribeiro, quando a gente perder essa capacidade de acessar os nossos sonhos, a gente vai perder a nossa qualidade humana. Então, eu estou aqui me despedindo agora, a gente já vai fechar a live, mas a live, de novo, repito, vai estar gravada. Entrem para o Star, entrem para o aplicativo, sejam acolhidos nessa comunidade. Vamos lá, quebrar pedras juntos e encontrar nossa pedra preciosa, né? E vai ser muito gostoso poder encontrar vocês na quinta-feira dentro da sala de Zoom que a gente vai criar, mas a partir dos inscritos que estarão a partir do aplicativo, tá bom? Qualquer dúvida, quando eu salvar a live, quando a Marília salvar a live, a gente vai colocar o caminho para chegar no aplicativo. É isso. Obrigada, Lu. Eu fiquei agora, nesses últimos minutos da live, com uma imagem muito nítida da estrela guia, sabe? A estrela guia não é esse lugar para onde a gente vai chegar, né? Ela não é o destino, ela é a direção. E eu sinto que nas Noites Santas tem muito isso, assim, a gente vai buscando não um destino para chegar, mas uma direção para seguir. E que esses sinais, eles vêm de dentro da gente, a gente tem que se abrir para saber ler. E quando a gente começa, né, esse processo, a gente vai se familiarizando, vai criando intimidade para ir percebendo, conforme os sinais vão chegando para nós, a gente vai vendo que é muito mais sutil do que parece, né? É um se colocar nesse fluxo da vida que já é. É uma borboleta que pousa muitas vezes e te traz um respiro de esperança num momento de angústia. E aí você sabe que essa borboleta está ali para te trazer também essa esperança, sabe? Então, e aí essa borboleta vai virar esse símbolo de esperança que pode chegar outro dia num sonho. Então a gente vai costurando de uma forma imaginativa, inspirativa, intuitiva, essa conversa, como que nos chama, pro futuro. Acho que é esse o nosso convite. É isso.
Isso, viu? E a gente vai avisar, podem ficar tranquilos. Quem tiver dentro do aplicativo vai receber as informações mais facilmente, porque isso vai chegar direto pelo aplicativo. Mas, né, de qualquer forma, a gente vai avisar sobre as inscrições para o grupo de Zoom, para a sala de Zoom, né? E tudo vai ser devidamente colocado. A gente está fazendo isso com paciência, com calma, uma pedrinha de cada vez, para vocês irem sorvendo também os presentes. Vai lá buscar os e-books, que tem muita coisa linda, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Então, Marília, você vai salvar e me inclui aí no salvamento da live. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigada, Marília. Tchau.